A questão de hoje é a respeito do chamado Sistema Constitucional de Crises, né? Nós vamos falar hoje da diferença do estado de defesa e do estado de sítio. A primeira coisa que nós temos que lembrar, né, foi o ocorrido no dia 20 de março de 2020, né, houve um decreto legislativo, o decreto legislativo de número 6 de 2020, que pontuou o chamado estado de calamidade. O estado de calamidade não é a mesma coisa que estado de sítio. O estado de calamidade não está dentro do que a doutrina chama de sistema constitucional de crises, né? O estado de calamidade, ele está lá no direito financeiro, mais especificamente no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o estado de calamidade ele autoriza gastos do Poder Executivo. Existe uma máxima no direito financeiro, uma máxima de equilíbrio que diz que a cada despesa, a cada gasto do poder público tem que ter uma receita correspondente, e o estado de calamidade é uma situação de anormalidade que autoriza o Poder Legislativo autorizando gastos do Poder Executivo justamente para enfrentar uma hipótese aí de calamidade, de pandemia no caso, aí foi o coronavírus, o Covid-19, que autorizou, onde o Poder Legislativo, através do Decreto Legislativo de número 6, autorizou o Poder Executivo a realizar gastos sem previsão justamente para enfrentamento da pandemia. Tudo bem? Então, só fazendo alusão a esse exemplo que aconteceu, né, para ficar claro de que estado de calamidade não é a mesma coisa que estado de sítio, estado de defesa. O estado de calamidade não está dentro do chamado sistema constitucional de crise porque não diz respeito a medidas de exceção que restringem direitos e garantias fundamentais. Uma coisa que caracteriza o sistema constitucional de crises é justamente a restrição e a mitigação a garantias e liberdades das pessoas. Uma outra coisa importante que nós temos que lembrar antes de fazer a diferença é a respeito da expressão, né, lei marcial. A lei marcial, ela tem há quem, né, confunda, quem trate como expressões sinônimas, lei marcial e estado de sítio, mas há também quem faça a diferença. A lei marcial, ela tem uma atuação maior dos militares, um protagonismo maior dos militares. É um estado de anormalidade, de restrição de direitos fundamentais. No caso da lei marcial, existe uma atuação maior dos militares, né? Enquanto no estado de sítio a atuação, o protagonismo, a autoria do Poder Executivo. Tudo bem? Marcial, inclusive, vem de Marte, né? Cuidado, não é da mitologia grega, é da mitologia romana. Martialis é do latim, língua oficial de Roma e não da Grécia. Tá? Fazendo alusão aí ao deus da guerra. Uma outra coisa que eu acho importante é vocês saberem que o estado de sítio não é algo inédito no Brasil. A história do Brasil conta no governo, faz alusão à aplicação do estado de sítio no governo Duarte da Costa. Também o decreto, salvo engano, o decreto 457, datado de 1935, signatário Getúlio Vargas, decretando o estado de sítio. E nós tivemos também, em 1955, a decretação do estado de sítio. Na situação, foi um momento de bastante instabilidade que o Brasil viveu, tanto que em uma semana nós tivemos 3 presidentes, Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. Inclusive o estado de sítio foi decretado por uma lei, não foi um decreto, uma lei, e essa lei tem como signatário Nereu Ramos. Existe 2 julgados que vale a pena a gente ver nos julgamentos históricos do Supremo Tribunal Federal, lá no site do STF, que conta justamente esse período, né? É um mandado de segurança e um habeas corpus do Café Filho, né? Um contra o Nereu Ramos e outro contra a Câmara. Vale a pena a gente dar uma olhada, né? São julgados desse período que fazem alusão ao estado de sítio que havia sido decretado. A diferença do estado de defesa e estado de sítio é muito clara. O estado de defesa está no artigo 136, o estado de sítio está no artigo 137 da nossa Constituição Federal. A primeira grande diferença é quanto às hipóteses né, de cada um. As situações, as hipóteses que autorizariam o estado de defesa: primeiro, a ameaça à ordem pública e à paz social no estado de defesa diz respeito a locais determinados. Existe uma afetação, uma limitação geográfica no estado de defesa que não há no estado de sítio. O estado de defesa são ameaças à paz e à ordem pública a certos locais. É por isso que não aplicaria o coronavírus, né, o Covid-19, não seria aplicado no estado de defesa. Por quê? Porque o Covid-19, o coronavírus, foi uma pandemia
de nível continental, tá certo? Não a certos locais. Tudo bem? Então a primeira coisa seria isso, né? A primeira grande diferença seria essa, né? O estado de defesa são hipóteses, né, de ameaça à paz pública à paz social e à ordem pública, voltada a certos locais, nas hipóteses de iminência instabilidade institucional e calamidade de grandes proporções na natureza. Essas são as hipóteses do estado de defesa. E no estado de sítio são 4. As duas primeiras as duas primeiras que seriam comoção de grave repercussão nacional, coronavírus, Covid-19 estaria aqui, né, uma comoção grave de repercussão nacional. Numa eventual aplicação do estado de sítio, o coronavírus seria aplicado nessa hipótese do inciso 1. A segunda hipótese seria ineficácia do estado de defesa. E as duas últimas hipóteses seriam a guerra declarada e resposta à agressão armada. A guerra declarada, nós todos sabemos, né, que o Brasil, por exemplo, a pena de morte ela é permitida, ela não é absolutamente proibida no Brasil, ela é relativamente proibida no Brasil. É perfeitamente possível o Brasil prever a pena de morte no caso de guerra declarada. Inclusive o Código Penal Militar prevê a pena de fuzilamento, essa que seria a pena de morte brasileira, lógico, todas medidas de exceção, tá certo? As duas últimas hipóteses que autorizariam o estado de sítio é guerra declarada e resposta à agressão armada, tá certo? Essas seriam as duas hipóteses. Então, primeira de grande diferença do estado de sítio e estado de defesa é com relação à geografia, né? Existe uma limitação geográfica no estado de defesa que não existe no estado de sítio, tá certo? Uma outra coisa, as hipóteses de cabimento no estado de defesa, iminência, instabilidade institucional e calamidade de grandes proporções da natureza. Isso seriam situações que autorizariam um eventual estado de defesa. Estado de sítio, 4 hipóteses, né? Comoção de grave repercussão nacional e ineficácia das medidas aplicadas no estado de defesa. O que mais? As duas últimas, guerra declarada e resposta à agressão armada estrangeira. São as 4 hipóteses que autorizariam o estado de sítio. Tudo bem? Bom, qual outra diferença entre estado de defesa e estado de sítio? A questão do prazo, né? No estado de defesa nós temos o prazo de 30 dias prorrogável uma vez por igual período, já no estado de sítio não. No estado de sítio nós temos o prazo de 30 dias, só que é prorrogável inúmeras vezes, né? Renovável, não tem uma quantidade limitada de prorrogação, é prazo de 30 dias renovável. Isso nas duas primeiras hipóteses, comoção de grande repercussão nacional e ineficácia do estado de defesa. Já nas duas últimas, guerra declarada e resposta à agressão armada estrangeira, nesses dois últimos casos, guerra declarada e resposta à agressão armada estrangeira, não há esse prazo, quer dizer, enquanto durar o evento, enquanto durar a guerra, enquanto durar a resposta de agressão armada estrangeira, vai perdurar o estado de sítio, quer dizer, nas duas últimas hipóteses não há prazo determinado. Tudo bem? Então, seria uma outra diferença entre estado de defesa e estado de sítio, tá certo? E nós temos mais uma diferença que seria quanto aos direitos e garantias fundamentais que seriam mitigados, seriam restringidos em cada um. No caso do estado de defesa, quais seriam os direitos, né, que seriam restringidos num eventual estado de defesa? Primeiro, né, direito de reunião, esses direitos carreata, passeata, né, isso daí seria restringido no estado de defesa. O sigilo de correspondência, o sigilo de comunicações telegráficas e olha só, gente, sigilo de comunicações telefônicas também. Outra coisa que pode acontecer no estado de defesa, uma ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, tá certo? Isso também pode acontecer, tá certo? E no estado de sítio? No estado de sítio, muito mais direitos fundamentais são mitigados. Primeira coisa, cuidado. Na hipótese do inciso 1, comoção de grave repercussão nacional e ineficácia de estado de defesa, quais seriam os direitos fundamentais que seriam mitigados? Direito de reunião, busca e apreensão em domicílio, suspensão à liberdade de reunião, restrições relativas à correspondência, a comunicações, a liberdade de imprensa também seria restringida, tá certo? Obrigações de você ficar permanentemente em certas localidades, também é algo que aconteceria num estado de sítio, tá certo? Intervenções nas empresas de serviço público, tudo bem? Requisição de bens, tá? Então, quer dizer, muito mais direitos fundamentais seriam restringidos no eventual estado de sítio. No estado de sítio, restrição de bens, intervenção nas empresas de serviço público, busca e apreensão em domicílio, suspensão à liberdade de reunião,
correspondência, a liberdade de imprensa, a obrigação de permanência em certos locais, tá certo? Ou seja, essas medidas de restrição a direitos fundamentais, no caso do inciso 1, né, que seria comoção de repercussão nacional, grave comoção de repercussão nacional e ineficácia do Estado de Defesa. No caso do inciso 2, guerra declarada e resposta à agressão armada, a Constituição nem prevê as medidas que os direitos fundamentais seriam restringidos. Ou seja, se a Constituição não regulamenta, você fica aí, vai lá saber quais seriam as medidas que poderiam ser quais são os direitos fundamentais que seriam restringidos numa eventual guerra declarada, numa eventual resposta à agressão armada estrangeira, né? Fica aí à mercê. Uma outra coisa importante, uma outra diferença importantíssima do Estado de Defesa e Estado de Sítio é uma diferença de nível procedimental. No caso do Estado de Defesa, o presidente decreta o Estado de Defesa e manda para o Congresso para ele aprovar ou rejeitar. Se o Congresso rejeita o decreto, aí cessa, né, o Estado de Defesa. Agora, no caso do Estado de Sítio, não. O presidente não pode decretar e mandar para o Congresso. O presidente vai pedir autorização do Congresso para poder decretar, tá certo? Essa seria uma outra diferença a nível procedimental. Tudo bem? Então, essas seriam aí as diferenças entre Estado de Defesa e Estado de Sítio. Eu vou repetir para vocês que isso cai muito em prova, isso cai demais em prova, tá? Quais seriam as diferenças de Estado de Defesa e Estado de Sítio? Primeiro, a questão das hipóteses de cabimento. Estado de Defesa, iminência de instabilidade nacional e calamidade de grandes proporções de natureza. Estado de Sítio, 4 situações. 2 no inciso 1 e 2 no inciso 2. 2 no inciso 1, comoção de grave repercussão nacional e ineficácia do Estado de Defesa. E inciso 2, guerra declarada e resposta à agressão armada estrangeira. Tudo bem? Essas seriam as diferenças com relação às hipóteses de cabimento, Estado de Sítio e Estado de Defesa. Qual outra diferença? A questão geográfica. No Estado de Sítio, seria uma ameaça, né, à ordem pública e à paz social de certos locais, de locais determinados. Já no Estado de Sítio, não. No Estado de Sítio, não é a certos locais. Tudo bem? Por exemplo, a pandemia que aconteceu, né, o coronavírus, se por acaso chegasse a Estado de Sítio, não daria para ser Estado de Defesa. Por quê? Porque não há que se falar em certos locais, né? O coronavírus Covid-19 foi uma pandemia de nível continental. Então seria a aplicação do Estado de Sítio, tudo bem? Comoção de grave repercussão nacional, pegando todo o território e não somente certos locais. Tá certo? Terceira diferença, a questão procedimental. No Estado de Defesa, o presidente decreta e manda para o Congresso. Aí se o Congresso rejeitar, aí imediatamente cessa o Estado de Defesa. No Estado de Sítio, não. O presidente não pode decretar, ele tem que pedir autorização para decretar. Tudo bem? Nos dois casos, pessoal, essa aprovação e rejeição do Congresso, o quórum é de maioria absoluta. Isso é uma coisa que coincide tanto entre Estado de Defesa e Estado de Sítio. Certo? Uma outra diferença é a questão do prazo, né? O Estado de Defesa, o prazo de 30 dias prorrogável uma única vez, tudo bem? Por igual período. Já no Estado de Sítio vai depender. Nas duas primeiras hipóteses, o prazo é de 30 dias, renovável quantas vezes for necessário. E nas duas últimas, que é a guerra declarada e repercussão e resposta à agressão armada estrangeira, não tem prazo, enquanto durar a guerra, enquanto durar a resposta. Tá certo? Tudo bem? E a última diferença é com relação aos direitos fundamentais. Muito mais direitos fundamentais são restringidos no eventual estado de sítio, né? No caso do Estado de Defesa, são poucos os direitos fundamentais, né? Nós temos aí, no caso do Estado de Defesa, a ocupação e o uso temporário de bens e serviços públicos, o sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas, o sigilo de correspondência, o direito de reunião. Esses seriam os principais direitos fundamentais restringidos no eventual Estado de Defesa. Senhor, e no Estado de Sítio? Muito mais direitos fundamentais são restringidos no eventual Estado de Sítio, né? A liberdade de reunião também vai ser mitigada. A obrigação de permanecer em certos locais, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviço público, requisição de bens, o poder público pegar bens dos particulares. Que mais? Restrição à inviolabilidade de correspondência, sigilo de comunicação, prestação de informações. E olha só, existe uma mitigação à liberdade de imprensa, né? No caso do Estado de Sítio, tá certo? E cuidado com isso. No Estado de Sítio,
Essas restrições, busca e apreensão em domicílio, intervenção das empresas de serviço público, requisição de bens, suspensão da liberdade de reunião, mitigação da liberdade de imprensa, restrições de inviolabilidade de correspondência e sigilo de comunicações, detenção em edifícios, obrigação de permanecer em certos locais. Esses direitos fundamentais que são restringidos no estado de sítio, somente na hipótese do inciso 1, ou seja, se o estado de sítio foi decretado por comoção grave de repercussão nacional e ineficácia do estado de defesa. Por quê? Porque se o estado de sítio foi decretado pelo inciso 2, que é guerra declarada e resposta à agressão armada estrangeira, não há previsão de medidas, não há previsão dos direitos fundamentais seriam restringidos, ou seja, vai lá saber quais seriam os direitos fundamentais, as liberdades das pessoas que seriam mitigadas numa eventual guerra declarada, numa eventual resposta à agressão armada estrangeira. A Constituição não prevê. Você imagina, tá aí de maneira, não dá para saber, tá certo? Então é perigosíssimo um estado de sítio no Brasil. Tudo bem? Gente, essas seriam as diferenças entre estado de defesa e estado de sítio. Uma coisa importante que nós não podemos deixar de falar é a respeito que nos dois casos, tanto no estado de defesa como no estado de sítio, a mesa diretora do Congresso vai compor uma comissão, tá certo? Composta de 5 membros, e essa comissão ela vai ter como objetivo fiscalizar a aplicação dessas medidas, tá certo? De restrição a direitos fundamentais. Tudo bem? E ainda mais uma coisa importante para falar a respeito do estado de sítio e estado de defesa. Pessoal, o estado de sítio e estado de defesa, elas são medidas de exceção. Elas estão dentro do chamado sistema constitucional de crises. Existe uma situação de normalidade, tá certo? De legalidade ordinária, de normalidade, de ordem pública, de paz social, tá certo? Existe uma situação, é a situação da regra, é a lei da regra, tá certo? Essa ordem legal vigente, ela é suspensa por essas medidas de exceção, que vão restringir direitos fundamentais, vão suspender a ordem legal vigente para restringir, para mitigar direitos fundamentais. Por quê, professor? Por que elas mitigam direitos fundamentais? Para que o Estado de Direito, para que a ordem pública se autopreserve, para que as instituições democráticas sobrevivam ao momento de crise. Então ela vai restringir direitos fundamentais para tentar se autopreservar, para o Estado tentar se autopreservar. Tudo bem? Esse que seria o escopo, né? Esse que seria a razão de ser dessas medidas de exceção. Uma reflexão que vale muito é a reflexão que vem de um autor italiano chamado Giorgio Agamben, que ele faz uma análise, né, do artigo 48, né, da Constituição de Weimar, a Constituição Alemã de 1919, e Giorgio Agamben ele fala o seguinte, que no estado de normalidade é perfeitamente possível, ele analisa isso, ele faz uma reflexão a respeito disso numa obra chamada Estado de Exceção. Ele fala o seguinte, que existem algumas realidades, né, em pleno estado de normalidade, de estado de direito constitucional, em pleno estado de normalidade, existem algumas realidades que se aproximam muito, né, de características que as pessoas viveriam em estado de exceção. Né? Você vê aí a questão da pandemia, né? Os decretos, né, municipais, estaduais, por exemplo, lá no estado do Mato Grosso, no governo do estado do Mato Grosso, o decreto 407, salvo engano, de março de 2020 também, você vê o governador previu confinamento, quarentena, dispensa de licitação, requisição de bens, né, no caso aí, prédios relativos à saúde, medicamentos, quer dizer, são situações que se aproximam muito de situações que as pessoas viveriam em estado de sítio decretado, por exemplo. Ou seja, o que o Giorgio Agamben fala é o seguinte, que existem características da normalidade, muitas vezes, que se aproximam muito, são muito similares com características que as pessoas viveriam em estado de exceção, tá certo? Então vale uma reflexão. Será que nós não estamos vivendo num estado de exceção camuflado
por uma normalidade que na verdade não existe, quando, por exemplo, nós vemos pessoas que, para ter segurança pública, para ter um direito fundamental, elas se trancam num condomínio, ainda pagam guardinha para poder dar mais segurança para ela, ou seja, a polícia não dá conta de realizar a segurança pública. Quando você tem, por exemplo, um sistema de saúde em que as pessoas, elas têm os filhos delas, né, as grávidas têm os filhos delas no corredor do hospital. Será que isso não seria um estado de exceção, suspensão de direitos fundamentais em pleno estado de normalidade? É algo que a se refletir, tá certo? É algo a se refletir. Momentos em que nós vivemos suspensão de direitos fundamentais, nós vivemos verdadeiros estados de exceção, medidas de exceção dentro do estado, dentro da normalidade, sem a decretação de um estado de sítio, de um estado de defesa, tá certo? Sem isso ser formalizado, tudo bem? Características da exceção dentro do Estado de Direito, dentro de situações que nós estamos vivendo, sem a decretação do Estado de sítio de Estado de defesa. Essa é a crítica, é um livro muito bom e vale muito a reflexão, tudo bem? Então é isso, tá certo? A respeito do Estado de Direito, a respeito do Estado de Direito e Estado de exceção, a respeito do chamado Sistema Constitucional de Crises, é isso. O ponto mais importante aqui é a diferença de Estado de defesa e Estado de sítio. Qual a diferença de Estado de defesa e Estado de sítio? Cuidado com isso. O estado de defesa tem a diferença de prazo, né? Prazo de 30 dias prorrogável uma única vez. O estado de sítio, prazo de 30 dias prorrogável inúmeras vezes, podendo ser renovados. Cuidado também, no caso da hipótese inciso 2, não há que se falar em prazo, né? Enquanto durar a guerra declarada e a resposta à agressão armada, vai durar o estado de sítio. As hipóteses de cabimento em cada um também, né? No estado de defesa, a hipótese que autoriza o estado de defesa seria calamidade de grande proporção na natureza, iminência e instabilidade institucional, e no caso do estado de sítio são 4 situações: comoção de grave repercussão nacional, ineficácia do estado de defesa, e as duas últimas, guerra declarada e resposta à agressão armada estrangeira. Cuidado com a questão procedimental. No estado de defesa, o presidente decreta e manda pro Congresso, e no caso do estado de sítio, não, tá certo? O presidente tem que pedir autorização para mandar tem que pedir autorização para decretar o estado de sítio, tudo bem? Não esqueça também, muito mais direitos fundamentais são restringidos no estado de sítio do que no estado de defesa. Nós temos no estado de sítio, por exemplo, busca e apreensão a domicílio, tudo bem? Certo? Lembrar que em ambos os casos, uma comissão com 5 membros é feita, tá certo? Para fiscalizar as medidas de restrição, tudo bem? Essas seriam aí as diferenças entre estado de sítio e estado de defesa. Esses seriam os pontos mais importantes, tá? Cuidado também, a aprovação do estado de sítio e estado de defesa sempre por maioria absoluta. O quórum é de maioria absoluta, tá certo? Eu falei, então vocês saem sabendo as diferenças de estado de defesa e estado de sítio, a diferença de estado de calamidade e estado de sítio, lei marcial e estado de sítio. Vocês sabem a crítica de Jorge Agamben a respeito do estado de exceção dentro do estado de direito. Vocês sabem as características as hipóteses de cabimento do estado de defesa e estado de sítio, o prazo em que cada um, a diferença procedimental, tá certo? O que aconteceu, né, o decreto legislativo de número 6, que aconteceu por conta do Covid-19, em 20 de março de 2020, estado de calamidade não é a mesma coisa que estado de sítio, tá certo? Então, são com essas diferenças. Eu peço o seu like se você gostou. Aqui nós temos tudo do estado de direito e estado de sítio, e fica aí meu muito obrigado.